Acompanhe o que foi dito pelo técnico Jorge Sampaoli após compromisso fora de casa pelo Brasileirão. Jogo, né, só queria pontuar algumas coisas aqui a respeito da arbitragem hoje. Lamentável, mais uma vez a gente vir aqui falar de arbitragem, é chover no molhado. A cada rodada nós temos algum clube reclamando, né, e entendo que aconteceu hoje aqui foi realmente preocupante, para não dizer lamentável, né, porque eu não estou aqui para culpar árbitro, né, mas eu estou aqui para falar no sentido de uma profissionalização, no sentido de melhoras, né, que é uma demanda, é uma necessidade que a gente observa, né, há muito tempo. E ano após ano, toda rodada a pauta é arbitragem. Acho que isso acaba manchando um pouco o produto futebol, né, acaba interferindo em resultados. E hoje, né, talvez, né, numa disputa entre 11 contra 11, poderíamos ter tido um desfecho diferente, né. Aproveito para enaltecer aqui a luta dos nossos atletas que se entregaram para compensar esse erro. Então, acho que é o momento da gente falar de profissionalização, né. Então, os critérios são muito duvidosos. Jogos que a gente observa sanções, penalidades, expulsões, como foi o caso do Vitor Hugo. Em outros jogos, eu não preciso falar, mas recentemente nós tivemos situações parecidas, inclusive hoje em outros jogos da rodada. Então, assim, a gente não consegue entender qual é o critério. Porque quando você usa o termo interpretação, você abre margem para qualquer decisão, né? Então, o contato que serve para a expulsão do Vitor Hugo não serve para validar o pênalti em cima do Rony. E antes de vir aqui, gente, eu procuro me informar, eu não estou falando, né, como alguém que não tem embasamento. Eu tenho contatos com especialistas de arbitragem, né, e todos foram enfáticos, né, que a arbitragem foi confusa, que a intervenção do VAR foi invasiva, foi excessiva. Então, né, acho que a gente também tem que questionar. É um árbitro que já apitou 7 partidas nossas durante a competição. É o terceiro jogo que ele apita nosso no mês de outubro, né. Em outras oportunidades a gente também teve reclamações, mas eu não gosto também de ficar transferindo ou terceirizando responsabilidade, mas infelizmente hoje a gente sabe que o impacto de uma arbitragem ruim ela foi bastante grande, minimizado pelo ponto que a gente acabou conquistando. Então, né, eu não estou aqui pedir favorecimento, não estou aqui pedir que o Atlético seja beneficiado, mas eu estou aqui para falar de isonomia, de lisura, né, e de igualdade de critérios, que hoje a gente observou que não houve, né. Acho que a gente também puxar o Atlético durante a competição, teve um pênalti a favor na 6ª rodada, então depois não tivemos mais. Mas é isso, acho que é mais do mesmo, infelizmente, mas é importante que nós deixamos aqui nossa insatisfação, nosso pesar com o nível de arbitragem apresentado. Eu queria que você começasse explicando quais foram os pensamentos e as decisões no momento da expulsão, né? O quanto isso prejudicou o jogo do Atlético e quais foram os pensamentos de vocês a partir daquele momento. Obrigado. Boa noite. Eu acredito que, como sempre vocês conhecem, a gente sempre tem um plano ofensivo bastante claro de jogo. A gente não veio para fazer algo diferente que fosse atacar o Inter, como sempre prega nosso comandante, mas claramente a expulsão condiciona todo um plano, condiciona uma perspectiva de jogo. Eu acredito que inicialmente a gente valoriza muito, mas bastante esse ponto, a disposição dos nossos jogadores, a entrega e sobretudo a organização coletiva, porque não basta só ter vontade nesse tipo de jogo, um jogo considerado para ambas as equipes uma final. E em relação a tudo aquilo que passa depois da expulsão, claramente era tentar encontrar ferramentas, sobretudo mais defensivas, que nos fizessem aguentar o jogo, sabendo que o Inter, conforme o tempo fosse passando, provavelmente desmancharia parte daquilo que é a cultura implementada pelo Ramon. Mas, volto a falar, acredito que as decisões elas são, na minha visão, na minha concepção, bastante assertivas. Todos aqueles que entraram puderam agregar para fazer um Atlético hoje
bastante forte, sobretudo naquilo que o nosso torcedor sempre demanda, que é uma intensidade bastante aguerrida. Boa noite, Diogo. Breno Galante. Eu queria que você falasse sobre a formação da equipe, porque ficou para o torcedor aquela impressão de que o jogo contra o Independente Del Valle foi um bom jogo do Atlético e que poderia ser repetida a equipe, com exceção do Arana, que foi cumprindo suspensão automática, e a gente viu hoje o Juan saindo da equipe, o Bernard saindo. Isso é por uma questão física, ou foi por uma questão tática, ou de repente testar uma nova formação? Não, eu acredito que daqui até o final do ano, possivelmente até os jogos das finais, é importante que a gente consiga, de fato, oportunizar mais atletas para que nosso coletivo, no nível coletivo, suba. Obviamente que a gente tem diversos estudos da própria setor de fisiologia do clube que indicam que alguns jogadores se desgastam mais. Então, toda essa demanda, toda essa discussão foi levada em conta para que a gente pudesse decidir. Mas, de fato, sem nenhuma dúvida, é vir aqui para poder competir com o Inter, sabendo a exigência daquilo que o Inter ia propor para o jogo e ser o mais forte possível, independente dos nomes. É assim que o Jorge tem feito desde o começo desse trabalho. Vocês os conhecem de outros trabalhos. O Jorge dificilmente repete escalações, porque os rivais, por mais que a gente imagine, os rivais não são iguais, então demandam, de fato, estratégias diferentes, contextos diferentes e, seguramente, jogadores diferentes. Boa noite, Diogo. Aqui, Leonardo, do Portal 2/10, tudo bem? Eu queria falar sobre a sequência do Galo no Brasileiro, né? Até o dia 22, que é a final da Sul-Americana, o Galo tem 3 partidas pelo Brasileiro, né? Enfrenta Bahia, Sport e Palmeiras. Eu queria saber de ti como é que está sendo o planejamento e até a questão de como o elenco está lidando com o foco, né, no Brasileiro, porque necessita dos pontos, né? Está a 6 pontos do Z4. O Galo ainda precisa fazer pontos no campeonato, mas tem que lidar com essa questão de estar com o pensamento na final da Sul-Americana. Como é que está sendo esse planejamento para a sequência do campeonato? Em relação ao corpo técnico, vocês não têm dúvida de que é um trabalho visando o próximo jogo. O Atlético ainda beira zonas muito perigosas do campeonato e a gente precisa respeitar muito a situação, porque essa situação é geralmente muito traiçoeira. Sem dúvida, pensando em planejar algo, imaginando um cenário de final, por isso muitas vezes uma base bastante sólida daquilo que a gente vem produzindo. O Atlético encarou um compromisso diante da equipe do Internacional fora de casa, com também uma arbitragem bem conturbada e que fez com que o Atlético pudesse ter ainda durante o primeiro tempo, nos minutos iniciais, um jogador a menos. O zagueiro Vitor Hugo foi expulso, vermelho direto, por acertar as travas no joelho do atacante da equipe do Internacional. Com um a menos desde o início, já imaginava que o jogo se tornaria cada vez mais complicado. Assim, o Atlético ainda teve um pênalti marcado a seu favor, mas o VAR interferiu de novo. O árbitro foi ao monitor e anulou. Sampaoli ficou extremamente revoltado. Everson começou ali sua atuação de forma mais magistral. Defendeu um chute perigoso do meio de campo da equipe do Internacional ainda no primeiro tempo. Assim, durante o segundo tempo, mais confusão de arbitragem. Alan Patrick foi expulso pelo lado do Internacional aos 12 minutos, mas depois da revisão mudou para o amarelo. E isso, assim, fez com que o Atlético pudesse ficar extremamente pilhado no compromisso. O jogo terminou empatado.